graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós estamos com uma lição neste final de semana, a lição esta que vem falando sobre o bom pastor e os pastores infiéis. Louvado seja o nome do Senhor. É lição 8, 20 de novembro de 2022. Nós vamos estar discorrendo aqui alguns versículos, alguns assuntos aqui importantíssimos para nossas vidas. Vamos conhecer aqui as características dos bons pastores e dos pastores infiéis, né? Vamos começando aqui com o textuário, né, para não ficar muito longo aqui esse discurso aqui, esse trabalho nosso aqui, né? Nós vamos estar lendo aqui o textuário que diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Já começando aqui, amado, nós estamos vendo que o bom pastor, né, aqui em João, capítulo 10, versículo 11, é onde está o textuário, nós já vemos aqui que o bom pastor, ele não é egoísta, ele não é uma pessoa que pensa só em si, não, mas ele pensa nas suas ovelhas que está aos seus cuidados, né? O bom pastor, aqui foi o próprio Jesus Cristo falando, que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Verdade prática, diz assim, as escrituras revelam Deus como o pastor de seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Certo? É Deus quem dá, é Deus quem tira, certo? Tem pessoas que julgam, tem pessoas que querem fazer o que querem, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas é Deus quem deu um para os pastores, outro para doutores, né? Profetas e assim sucessivamente. Esta lição, amados, ela tem um objetivo, são 3 objetivos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estar aqui estudando aqui os objetivos dessa lição, né? A leitura bíblica em classe está em Ezequiel 34, eu gosto muito desse capítulo. Ezequiel 34, versículo 1 ao 12. Leiamos assim então: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as minhas ovelhas. Olha a repreensão que Deus está falando aqui para eles. Muitas pessoas estavam preocupadas com a lã, certo? Com o leite das ovelhas. Eles matavam, comiam sua gordura, quer dizer, de melhor, né? Do povo. Aqui Deus está falando de ovelhas animal, não, está falando de homens, de pastores também que pastoreia homens, né? Que querem os seus dízimos, só as suas ofertas, mas cuidar que é bom, não cuidam, né? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3: Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as minhas ovelhas. Olha aqui que palavra que Deus vem falando aqui com os pastores de Israel. A fraca não fortalecestes. É uma obrigação do pastor que cuida das ovelhas, é fortalecer, é dar alimento, é dar remédio, cuidar, que é a palavra, né? A palavra de Deus que cura, a palavra de Deus que sacia a alma, né? Então, a fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Já viu? Tem pessoas que falam assim: ah, lembra o tal pastor, ele é duro com as ovelhas. Tem pessoas que é assim, dá empurrões, né? Cotovelada nas pessoas, né? E isso para ele já está tão comum que ele nem tem remorso, nem pede desculpa, nem pede perdão, não. Acham que é uma prova, tem que provar os obreiros, tem que fazer isso e tal, e acaba tratando com rigor, com dureza. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 5: Assim se espalharam
por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Olha, quando vê alguém saindo da igreja, não critique. Às vezes é falta de um pastor. O pastor deve buscar. Se aqui Deus está repreendendo para o pastor, falando que ela saiu do redil, saiu do rebanho, porque faltou pastor, falta de pastor, então devemos acolher e não julgá-la, não ficar julgando. Tem pessoas que falam assim, saiu daqui porque não era daqui, que vai embora, certo? Tem pessoas que é duro dessa maneira, né? Versículo 6, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Olha só, versículo 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Ainda tem uma recomendação aqui, ainda tem um conselho, né? Ouvir a palavra do Senhor. Daqui para frente, se fizer o certo, provavelmente Deus vai fazer com que esse pastor seja restaurado, seja perdoado, né? Versículo 8. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pastos a todas as feras do campo por falta de pastor. Veja só, mais uma vez. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Agora, veja que interessante aqui nesse versículo 8, né? Então, as ovelhas, elas se afastam, os pastores não vão atrás, certo? Não apacentam elas, estão pensando só no seu bel prazer, pensando só no que já ganhou e não vai atrás das ovelhas, porque principalmente se for uma pessoa que não dá lucro, né? Na igreja, que não entrega seus dízimos, que não dá oferta, pode esquecer, meu filho. Esses pastores maus aqui não vai atrás mais nem a pau, nem um conselho, nem nada. Não. Quer ver grupinhos de pessoas que está sempre cooperando, que está sempre dando a lã e o leite, é mais bem tratado do que aqueles que não dão, certo? Quer ver? Você faça esse teste. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 9. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas, olha o livramento que Deus vai dar, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Certo? Tem pessoas que quando chegam na igreja, pastores muitas vezes se orgulha por a pessoa ter chegado lá, mas aqui está falando que é o próprio Deus que busca, é o próprio Deus que leva a ovelha até lá, certo? Não é bondade sua não é bondade do pastor não. Se depender do pastor que está na frente, muitas vezes as ovelhas não voltam, é Deus quem envia. Jesus falou, todo aquele que vem a mim, que o Pai me dá, vem a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Versículo 12. Como o pastor busca seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhados no dia de nuvens e de escuridão. Certo? Então, nos dias que estão passando por problema, com certeza Deus estará ali buscando as suas ovelhas e reunindo novamente, certo? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados, a introdução nos diz assim: o profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 quatro pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis, versículos 1 ao 10, né? Do capítulo 34 de Ezequiel. Deus como o futuro bom pastor, versículo 11 a 16. O julgamento entre as próprias ovelhas, versículos 17 ao 22. E o Messias como o pastor de Deus, certo? Você vai ver no capítulo 34 de Ezequiel, versículo 33 ao 31. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá
aos pastores infiéis e ao bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, aqui é interessante que Ezequiel denuncia a desobediência dos líderes que não trabalham como deveriam, certo? Ao pastorear o rebanho do Senhor. Precisamos aprender que o povo do Senhor é visto como um grande rebanho e precisa ser pastoreado com amor e fidelidade, certo? Se você pega uma, uma ovelha, se você traz uma ovelha para cuidar dela, ovelha, falando do animal mesmo, se você não cuidar dela, não der boa ração, não der um bom pasto para aquela ovelha, o que vai acontecer? Aquela ovelha não vai dar o leite necessário, aquela ovelha não vai dar uma lã bonita, uma pele linda, como deveria ser, se você não cuidar dela. Assim, cuidando do ser humano, o pastor, como pastor do ser humano, o ser humano como ovelha do seu pasto, a Bíblia diz que se o pastor cuida também, então você terá ali para sempre um irmão fiel. A Bíblia diz que na angústia nasce um irmão. Então, se você cuidar bem do ser humano, você vai ter sempre ele do seu lado, produzindo e fazendo coisas agradáveis, dando uma produção da lã e do leite, né, que simboliza aí seus dízimos, suas ofertas. Ouça isso no nome de Jesus. Não é tratar uma porque deu mais, outra porque deu menos, tratar com indiferença, não. Tratem todos iguais e você verá que a ração que você vai aplicar, que o pasto que você vai dar, vai surtir aí um grande efeito na vida das ovelhas. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre o rebanho, vamos ver aqui sobre o rebanho, primeiro tópico, né? A palavra ovelha, vamos ver aqui. Primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito da nossa comparação. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui explicando o primeiro tópico, certo? Nós como ovelha, né? A ovelha é um animal, ok? A palavra ovelha aparece 74 vezes no Novo Testamento e é um dos principais símbolos dos filhos de Deus, conforme nós já lemos aqui em Salmo, já citamos aqui Salmo 23, versículo 2, Salmo 74, versículo 1, Salmo 100, versículo 3. Então, e segundo, é bom lembrar que a ovelha é a fêmea do carneiro e até o primeiro ano de vida do filhote é chamado de cordeiro, né? Conforme diz lá em João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, queridos, vamos aqui para o primeiro subtópico, né? Ovelhas. Ovelhas é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até um ano, né? Das 74 vezes o termo aparece no Novo Testamento, ouça isso no nome de Jesus. Acho que eu estou aqui repetindo, né? Apenas uma vez é literal, João 2,14. É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção, conforme está escrito lá em Isaías 53, né? Atos 8. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo, né? Salmo 23, Salmo 70, como já citei aqui. Então, você vê aqui que tem toda esta figura, né? Louvado seja o nome do Senhor, das ovelhas. Louvado seja Deus. Então, amados, aqui, queridos, nós vemos que a ovelha é um animal dócil, manso, porém muito frágil e não tem condições de sobreviver sem ser pastoreada, né? Lucas 2, versículo 8, Zacarias, capítulo 13, versículo 7. E segundo, assim como a ovelha precisa ser ajudada e cuidada, a vida espiritual de cada crente requer uma supervisão e especial cuidado. Foi por isso que Jesus pediu a Pedro para cuidar
de seu rebanho, quando ele fala lá, tu me amas, né? Lá em João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem que ter muito bem cuidado, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, segundo subtópico, né? Natureza, as ovelhas são animais. Minhas vistas estão meio ruim. As ovelhas são animais indefesos e medrosos, que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Zacarias 13:7. Uma ovelha virada de costas, com as patas para cima, não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la, é, pois pois necessário uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas, elas exigem atenções continuadas, de dia e de noite. Lucas 2:8. Sob muitos aspectos, o rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores, certo? E de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, não existe um rebanho aqui, primeiro, não existe um rebanho sem pastor. Se não houver um pastor que cuide das ovelhas, o rebanho se dissolve e as ovelhas ficam aflitas, exaustas e se tornam presas fáceis para os predadores. Né? Mateus 9, versículo 36. E segundo, visto que Deus é o Deus da união, João 17:21, o melhor exemplo de união para o povo de Deus é de um rebanho de ovelhas. Então aqui foi um exemplo que o Senhor vem trazendo, inclusive Davi também, que era um pastor de ovelhas, ele tem esse exemplo aqui para nós, né? Salmo 100, versículo 3 e Ezequiel 34, versículo 31. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O rebanho, vamos ver aqui. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho, né? Além do sentido próprio do termo, figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isso vale também para a igreja no Novo Testamento. E diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor, certo? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui o quarto tópico, né? Nós vamos estar lendo aqui. 4 subtópicos, os pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias, se refere aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos, né? Na atualidade. É importante entender essas diferenças, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras, com o único objetivo de desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, falar aqui sobre os líderes, né? Nós vemos aqui a figura de um pastor também é vista como símbolo de liderança e governo, Ezequiel 34, versículo 2. E segundo, visto que o governo político devia ser baseado na lei de Deus, os governantes também foram chamados de pastores. Lá em Jeremias 23, versículo 2, vai falar isso. E terceiro, no mundo antigo haviam os pastores literais, mas os patriarcas, né? Profetas, sacerdotes, juízes e reis também foram vistos como pastores. Por essa causa, Deus chama os líderes de pastores, né? Jeremias 23 e versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui a visão geral da primeira parte. O rebanho das Escrituras
né, pode ser identificado como o povo de Israel e a Igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o segundo tópico, sobre os pastores infiéis. O pastor, né, o profeta, aliás, Ezequiel, compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente, louvado seja o nome do Senhor, o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. Louvado seja. Então aqui, amados, é interessante esta passagem aqui, quando se fala né, dos pastores, é muito linda esta lição, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós podemos ver, né, já trazendo aqui para o segundo tópico, né, sobre os pastores infiéis. Visto que a função do pastor é alimentar, guiar e proteger, Deus falou com os líderes para que estes cumprissem o papel de pastores para com o povo, né? Ezequiel 34, versículo 2. Segundo, Deus queria que os líderes dos dias de Ezequiel fossem iguais aos líderes que ele já havia usado, como Davi e Moisés, né? Salmo 78, versículo 70 ao 72, e número 12, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui estar trazendo o segundo subtópico, o pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger, conforme nós já adiantamos aqui, né? E proteger o rebanho. E isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, certo? Dedicação e responsabilidade, como Davi. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Moisés e Davi foram pastores de ovelha no sentido estrito da palavra, certo? Mas os líderes de Israel contemporâneos de Ezequiel se desviaram de suas funções. Aí você vê que os líderes naquela época, eles estavam fazendo um papel maravilhosíssimo, que era cuidando, apacentando, protegendo, mas daí eles perceberam que a lã traria muito renda para eles, o leite e tudo mais. Aí mudou a sua visão de trabalho com as ovelhas, passou a desprezar as ovelhas do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. E não devia ser assim, né? Engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o segundo subtópico. O que os governantes faziam, né? Versículos 2 e 3. Cuidavam de si mesmos. Olha aqui, a mudança agora que eles começaram a se desviar da vontade de Deus e cuidar de si próprio, e não davam mais sustento para as suas ovelhas, né? Aí Deus fala, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Versículo 2. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos, né? Que era proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. Então você vê que, levando para o lado político também, a gente vê que é obrigação dos governantes, né, cuidar bem, proteger o povo e prover as condições do bem-estar, né, econômico, espiritual do cidadão. Então, o profeta mostra três práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica, né? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as minhas ovelhas. Para designar exploração e abuso de sua autoridade, eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir suas necessidades, antes cuidavam de si mesmos.
né? Jeremias 22, 12, versículo 10, aliás. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, aqui nós vemos que não existe rebanho sem pastor, né? Conforme nós já falamos, mas não existe pastores sem rebanho. Então é vice-versa. Como que o pastor não vai cuidar das ovelhas, sendo que os rebanhos podem se distanciar da igreja, e o que acontece? Eles vão ficar sem rebanho para pastorear. Ele vai pastorear o quê? Se ele não cuidar bem das suas ovelhas, elas vão se dispersarem e vai se acabar o rebanho. Segundo, a missão, né, número um dos líderes políticos e religiosos de Israel era viver em função do bem-estar do povo do Senhor. E por isso eles foram chamados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 5, versículo 1 e segundo livro de Samuel 7, versículo 8. Terceiro, o profeta denuncia a falta de compromisso com o povo e usa três expressões de explorações e injustiça que foram, primeiro, comer a gordura, né? Se queria se preocupar só com as gorduras das ovelhas, que seriam seus bens, né? E vos vestis da lã e decolais o cevado. Ezequiel 34, versículo 3. Certo? E quarto, o apóstolo Pedro revela que nos últimos dias